E aí, oitavo, tudo bom? Todo mundo de boa? Quem fala aqui é o professor Heitor, dando início aí mais uma aula sobre o continente africano. Hoje a gente vai abordar população. No primeiro vídeo, a gente falou da organização territorial do continente, da regionalização, do clima espelhado, do relevo, do Rift Valley, das condições naturais. E aí, como hoje a gente vai falar de população, eu estou aqui brincando aqui no Google Earth, e eu fechei o último vídeo, quem não lembrar, volta lá naquele último vídeo de semana passada, que eu abordei a relação das nações, né, e das etnias. Que essas linhas brancas dos países, como o Sudão, Nigéria, enfim, os países, os 51 países que compõem o continente africano, não são compatíveis com a diversidade étnica do continente, que é berço da civilização humana. Então, quando a gente avalia todos esses países bem diversificados, Mauritânia, Mali, Benin, Nigéria, Camarões, República Centro-Africana, enfim, são diversos países que apresentam populações e diversidades fabulosas. Só que, normalmente, quando a gente fala da população africana, a gente vai associar fome, miséria, pobreza, sofrimento, dor, mazelas, enfim, problemas que ocorreram num continente que naturalmente não seria para ser assim. O continente africano ele tem uma riqueza mineral muito grande. A gente não abordou isso no primeiro vídeo, mas quando a gente fala do continente africano, foi um continente junto com a América do Sul e junto com China, Índia, que sofreu bastante com a colonização europeia, que sugou as riquezas do continente. Riquezas essas como diamante, petróleo, ferro, cobre, urânio, que é usado na fabricação de usinas nucleares e de armas atômicas. Então, o continente possui uma riqueza mineral muito grande que gerou a cobiça das potências europeias durante a evolução do colonialismo e o período das revoluções industriais. Como fonte de matéria-prima, essas áreas pontuadas no mapa serviram de plataformas de exportação para recursos de altíssimo valor, como os diamantes, explorando a mão de obra de uma maneira muito pesada. Quem nunca viu aquele filme Diamante de Sangue com o Leonardo DiCaprio, foi um filme que mostra muito bem as condições da mineração no continente, que não são muito favoráveis, explora uma mão de obra que é sofrida, com péssimas qualidades de vida, que concentram a riqueza em poucas mãos. Então, automaticamente, quando a gente fala dessas riquezas naturais que o continente possui, que são várias, o continente hoje ele está como nessa charge que foi usada algumas vezes em vestibulares, representando essa ideia da exploração, da colonização, onde as riquezas do continente africano e do continente sul-americano fortaleceram as fortunas tanto na América do Norte, mas principalmente na Europa durante o período das colonizações. E aí, tá, legal, riqueza, minérios, tá, mas não ia falar de população, professor? Sim. Se essa riqueza permanecesse no continente, a gente não veria um cenário de miséria e de fome que apresenta o continente. E aí, quantas pessoas tem no continente africano? É um número muito complexo, porque tem muitas regiões que essa contabilidade não é muito bem feita. Estima-se que tem mais de 1,2 bilhões de habitantes. Seria o segundo continente em população, só perdendo para a Ásia, porque a Ásia também, né, tem a Índia e a China, que são as maiores populações do mundo, cada uma com 1,5 bilhão de habitantes, mais ou menos. Então, o continente africano, com países como a Nigéria, que está no topo da população africana, essa tabela está no nosso livro, no livro do SAI, tem 203 milhões, está atrás no ranking global do Brasil. O Brasil está com 210 milhões, mas é só a Nigéria. A Nigéria é bem menor do que o Brasil. E aí, quando a gente avalia a quantidade de habitantes do continente, os países apresentam uma altíssima concentração de pessoas. Tá, mas onde que essas pessoas moram? Onde as pessoas residem? Isso a gente vai ver já já. Então, o que eu posso falar logo de cara?
esse gráfico aqui, vocês estudaram ele no 6º ano. No 7º ano a gente viu a versão brasileira e agora a gente está vendo a versão africana no 8º. A pirâmide etária, que mostra muito bem a distribuição da população ao longo da sua vida, classificando se o país tem uma boa ou uma baixa qualidade dessa vida da população. E aí quando você olha numa média, esse gráfico aqui, 2017, mostrando aí o continente com 1,2 bilhões dos que foram contabilizados, que lembra que tem uma parcela da população que não foi contabilizada porque algumas áreas não têm registros, nos países mais pobrezinhos, mais deficientes, mas que todos apresentam esse mesmo padrão de pirâmide etária. E aí lembra que pirâmide etária no formato de pirâmide significa uma baixa qualidade de vida, porque ao longo da vida, a criancinha nasceu, ela pode morrer por vários fatores. Fome, falta de acesso a médico, vacina, enfim. Alguma coisa aconteceu nessa população para morrer muito, crianças de 0 a 4 anos. E quando chega aos 5 anos, já reduziu bastante essa quantidade de crianças. E a cada degrau a gente vê que a população vem diminuindo, significando que essa galera toda aqui morreu. Trágico, mas realidade. E aí, ao chegar na maior idade, terceira idade, os velhinhos, o continente apresenta uma baixíssima expectativa de vida. A gente tem um país com a melhor expectativa de vida chegando a 74 anos. Então, é uma média muito baixa. E isso, em alguns países como a África do Sul, que é o país com a melhor qualidade de vida, a gente ainda vê o padrão piramidal aqui a partir dos 40 anos, mas as últimas políticas de 35 anos para trás melhorou bastante a qualidade de vida da população da África do Sul, principalmente com as ações de pessoas como Mandela. Nesse caso, a África do Sul apresenta a pirâmide mais legalzinha no aspecto qualidade de vida da população. Nisso, não quer dizer que é boa coisa, porque a gente ainda visualiza uma baixa expectativa de vida. Se a África do Sul mantiver essa qualidade de vida em elevação, esse IDH em elevação, daqui a alguns bons anos, esse camarada que está entre 30 e 34 anos, que viu os mais novos pararem de morrer, vai conseguir chegar a uma idade com um volume maior de concentração, tanto do lado masculino quanto do lado feminino da pirâmide. Tá? Mas quando você compara com os outros países, por exemplo a Nigéria, que é o país com a maior concentração de população do continente, irmão, a evolução não representa uma melhoria da qualidade de vida, e sim um inchaço. Nossa, falhou aqui. Mas esse inchaço representa que a população está volumosa. Não esqueça dessa tabela que a gente viu aqui. Nigéria com 203 milhões de habitantes. Tá? Então, a Nigéria passa por uma melhoria similar à da África do Sul, mas com uma inconsistência que daqui a alguns bons anos, que 2100 é uma expectativa, possa melhorar. Mas não quer dizer que isso seja um cenário positivo, porque com mais pessoas a qualidade de vida pode ficar pressionada se a população não for bem assessorada. Então, atualmente, mesmo com 210 milhões, 205, né? 203, sei lá, está aqui na tabela, deixa eu conferir de novo, 203 milhões de habitantes, o continente apresenta essa pirâmide bem reduzida ao longo da vida, mostrando a mortalidade da população, que é sinônimo de baixa qualidade de vida. Tá? Em outros países, a gente visualiza essa população muito concentrada em assentamentos, em lugares que representam essa agregação de pessoas. Por exemplo, se você olhar a Nigéria com 200 milhões de habitantes e você olhar o nosso território Brasil com 200 também, olha a diferença de tamanho de um país para o outro. Significa que a Nigéria tem a população muito mais próxima uma da outra. Mas isso nas grandes cidades, como Lagos, a maior concentração de pessoas da África, com uma população muito concentrada. A cidade é muito densa, muito cheia de casas, de prédios, com baixa estrutura de qualidade de vida, com ruas desorganizadas e amontoadas.
E aí, em várias áreas da cidade, a gente visualiza essas ruas complexas, parecendo as comunidades da cidade do Rio de Janeiro, representando uma baixa qualidade de vida. Então, Lagos, essa cidade bem populosa da Nigéria, revela muito bem como essa população ocupa o território. Só que, ao mesmo tempo, essa população densa, ela está pessimamente distribuída no território. Esse mapa também é do nosso livro. Esse mapa mostra a distribuição da população através da sua ocupação no território. E aí, nitidamente, a gente visualiza um ponto que é muito denso e que a gente conhece através do estudo de mapa. Deixa eu voltar aqui para o nosso Google Earth para a gente viajar até... Nossa, fui longe demais. Voltando. A bacia do Rio Nilo, uma das maiores ofertas de água na porção norte do continente. E quando a gente viu no último vídeo, eu aproximei aqui um pouco, a gente vê que isso aqui não é Rio Nilo, né? É ocupação agrícola com várias cidades. Cada concentraçãozinha dessa, cada mancha dessa é uma cidade. Então, a bacia do Rio Nilo favoreceu ao longo desse rio essa grande ocupação de várias, de centenas de cidades no Egito e no Sudão. Então, senhores, essa bacia do Rio Nilo, ela favoreceu, olha a minhoquinha que está aqui e olha a minhoquinha que está no nosso mapa de população. É exatamente essa bacia, onde há uma maior concentração da população, tá? Porque tem oferta d'água e tem uma bacia contínua, o ano todo tem água. Então, olhar essa distribuição, a gente percebe nitidamente que existe uma diferença muito grande, principalmente quando você olha na legenda aqui embaixo, ó, de 0 a 1 habitantes por quilômetro quadrado, deserto do Saara e o Kalahari, que aqui está no sul aqui, população basicamente inexistente. São áreas de dificílima manutenção da população. A gente não tem oferta d'água, são os grandes desertos. Mas nas savanas, na floresta tropical, em Angola, até o Chad, aqui no norte, você vê essa faixa toda tropical da savana, que apresenta uma concentração inicial, e aí já partindo para uma numeração maior, de 1 a 10 pessoas por quilômetro quadrado. O que não quer dizer que em todo quilômetro quadrado tem habitantes, mas que nessas regiões tem algumas cidades que concentram uma maior quantidade de pessoas. E aí, observando essas pirâmides e essa diversidade étnica que o continente africano apresenta, a gente percebe que poderia ser um continente muito mais desenvolvido, mas que infelizmente sofreu bastante com a colonização e com a exploração das riquezas, com a escravidão e com os conflitos. Conflitos esses que serão o tema do próximo vídeo, da próxima aula. A gente vai falar das disputas étnicas e dos conflitos das guerras que assolam o continente. Beleza? Então, aula curtinha, super de boa, dá pra gente entender bastante o assunto, porque não é algo tão complexo, tá? E aí, qualquer dúvida, a gente se encontra aí mais tarde pra gente conversar sobre. Valeu? Grande abraço, fiquem bem, cuidem-se.